E non è facile parlare dopo Suor Scila e dopo Papa Francesco, perché le emozioni sono grandi, com problemi. Hoje a emoção foi grande. Queridas irmãs e madres gerais, estamos aqui novamente depois de 3 anos particulares. No ano de 2019, foi uma etapa importante para Thalita Kum, o 10º aniversário. E quem estava na última plenária recorda isso. Nos últimos 3 anos, o compromisso contra o tráfico de pessoas cresceu, tanto na formação de novas redes e também na colaboração entre nós, tanto no número de pessoas alcançadas e acompanhadas em processos de cura e de empoderamento. Muitos colaboradores leigos se uniram às redes, partilhando a nossa visão e missão. Nós sofremos o impacto da pandemia, que, junto com a crise ambiental, acelerou processos de crises diferentes: insegurança alimentar, instabilidade, políticas, crises da economia real, com um crescimento do desemprego, sobretudo entre as mulheres. Quem paga o maior preço são os grupos que sofrem discriminações várias. Em particular, nós dissemos mulheres, crianças, quem vive nas regiões pobres, empobrecidas pela exploração selvagem. E não nos esqueçamos de que a taxa de desemprego feminina está ligada ao aumento do tráfico de seres humanos e da prostituição. A pandemia introduziu novos modus operandi dos traficantes, colocando muitas vezes em crise os modelos que as organizações contra o tráfico de pessoas implementaram a partir dos anos 90. Ao mesmo tempo, a pandemia favoreceu a união entre nós, entre as redes, com as outras organizações, e nos fez crescer na solidariedade e na compreensão do valor do cuidado. Estamos vivendo um tempo de crise, de vulnerabilidade. Este é um tempo precioso que requer de nós viver em estado constante de conversão, que é mudança, que é ousar novos percursos, também para Thalita Kum. Estou profundamente comovida e grata de poder partilhar com vocês o extraordinário compromisso da liderança das irmãs de Thalita Kum no mundo, na missão de implementar, neste contexto difícil, novas modalidades para responder a exigências de hoje, nas 3 áreas constitutivas do nosso, que decidimos juntos quando nasceu Thalita Kum, e nas prioridades que a Assembleia das Delegadas de 2019 de Thalita Kum decidiu. E di seguito riporto alcuni indicatori. Eu dou agora algumas informações que vão mostrar as tendências de Thalita Kum no último triênio. Nestes 3 anos, nós realmente crescemos. No final de junho, nós publicaremos dados atualizados que serão acessíveis através do site da WISG, mas para dizer-lhes que somente em 2021 nasceram 8 novas redes e no ano de 2022 nós temos pedidos de formação em Bolívia, Malásia, Mali, Togo e Angola. Mais de 4.000 membros estão ativos, que se somaram, entraram na rede de Thalita Kum no ano de 2021, a maioria leigos, e cerca de 2.000 pessoas a mais foram servidas pelas nossas redes, pessoas vítimas de tráfico ou em situação de risco.
A mudança introduzida pela Covid, depois de um momento de crise, de readaptação durante 2020, motivou as redes a usar novos meios de comunicação, que não apenas manteram viva a colaboração entre as congregações religiosas que participam de Talitha Kum, mas favoreceram a coordenação além dos confins nacionais, facilitando o intercâmbio de boas práticas no âmbito regional e continental. Este processo levou, durante o ano de 2021, a desenvolvimentos interessantes na modalidade de coordenação do trabalho em rede, com a criação de Hubs Continentale, uma modalidade de coordenação de liderança que está pedindo também a coordenação central aqui de Roma de se transformar para poder acompanhar as novidades que vêm das redes. E isto nos veio da Ásia, África e América Latina. É bonito ver como estes continentes que estão nos impelindo rumo a novas modalidades de liderança, nos convidam a repensar. Vimos um crescimento significativo de leigos e leigas, dentre os quais pessoas que viveram o drama do tráfico de pessoas, enquanto também vimos uma diminuição no número de congregações religiosas femininas e masculinas que participam ativamente de Talitha Kum. Também tomamos consciência de que o processo sinodal empreendido pela Igreja requer um crescimento na clareza da nossa identidade e da pertença à vida religiosa, sobretudo feminina. Isto valoriza a colaboração, permitindo à Igreja e à sociedade de serem enriquecidas pelo dom que os carismas fundacionais que Deus doa através de nossas vidas contribuam para a construção do reino de Deus. Neste processo, também nós somos enriquecidas pela diversidade. Talitha Kum reconhece com gratidão o grande apoio que veio do executivo da WISG, que apoiou não somente nós, mas também as redes nacionais em favor de um maior diálogo e sustento da parte das conferências nacionais dos superiores maiores. E louro trâmite com as conferências dos bispos e outras organizações eclesiais engajadas contra o tráfico de pessoas. Crescemos também na colaboração interreligiosa. Formação, segundo pilar do trabalho em rede contra o tráfico de pessoas. Em 3 anos foram criadas 58 novos líderes e pela primeira vez nós começamos em janeiro um curso onde foram inscritas 32 líderes, acrescentando a língua inglesa, francesa e espanhol, porque nós acreditamos que seja importante crescer nisso. Além disso, no âmbito nacional, sobretudo no âmbito continental, na Ásia e na África, nós temos Talitha Kum. Talitha Kum formou 198 religiosas e leigos. Em 2020, na área da comunicação, foi publicado um boletim da WISG, número 172, que distribuímos e está disponível ainda lá no stand de Talitha Kum. E também nós crescemos na coleta de dados da parte das redes, porque isso torna visível o nosso compromisso. E se tornou um compromisso. Este ano, responderam aos questionários 94,5% das redes. É um grande sucesso.
Por fim, neste treino, Thalita Cum Internacional implementou um plano de comunicação para as redes sociais, seja para a própria estrutura, seja para o Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas, que, por causa da Covid-19, introduziu uma nova modalidade de encontro. E desde o ano passado, nós nos encontramos online para 8 horas de uma maratona de oração. A última edição se uniram em oração do mundo inteiro mais de 11 mil pessoas. E também o Papa Francisco também se uniu a nós e participou com uma sua videomensagem a todas as pessoas reunidas em oração. A área da advocacy. Advocacia. No dia 25 de novembro passado, as irmãs da Coordenação Internacional de Thalita Cum, e é bonito pensar que nós somos em 7, eu não estou sozinha, mas é uma riqueza que provém de todos os continentes, apresentaram o documento da Call to Action de Thalita Cum na presença do Cardeal Secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, embaixadores junto à Santa Sé e várias pessoas que há muito tempo nos acompanham. A Call to Action é o primeiro documento de advocacy ratificado e apoiado pelas superioras gerais, do Executivo da União Internacional das Superioras Gerais. Obrigado. Um passo importante para todas nós. Um chamado à ação de Thalita Cum. Vocês podem encontrar na pasta à disposição, na plenária, na sua forma integral. É dirigida a nós, irmãs, à Igreja Católica, aos líderes religiosos de outras tradições, aos que não creem, aos colaboradores, aos amigos. Ela extrai da intuição das redes e das pessoas que trabalham na base, diretamente com quem sofre as dores do tráfico de pessoas. E, apoiada pela palavra de Deus e pela doutrina social da igreja, esse chamado à ação é modelado em 4 palavras-chave: curar, empoderamento e regenerar. Por fim de alcançar esses objetivos, Thalita Cum convida as partes interessadas a unirem as forças num compromisso comum, que tenha um impacto particular na vida dos nossos irmãos e irmãs, das nossas comunidades e dos sistemas. Garantir o acesso à justiça, uma palavra. A característica é que o centro da nossa advocacy são as vítimas do tráfico. Então, o primeiro ponto é garantir o acesso à justiça e assistência psicossocial e sanitária a longo termo, apoiada pelo Estado, e permissões de trabalho e de permanência para as vítimas nos países de destino. Vocês podem ler, se vocês quiserem esclarecimentos, vocês podem nos contatar. A ativação comum das redes na área da advocacia seguiu um percurso de diálogo e movimento entre as várias realidades da coordenação das redes, desde local a internacional, que permitiu a redação de um final do documento. Agora, as redes se ativaram para perceber esse documento e decliná-lo num momento de advocacia que tenha como protagonistas as comunidades locais. Uma advocacia da base com uma identidade clara de ser
religiosas. Colaboração com as sobreviventes e os sobreviventes. Nossa, tínhamos que crescer mais nisso. Desde setembro de 2021, Thalita Cum Internacional colabora no grupo Joy Ezequiel, que vocês provavelmente viram no stand de Thalita Cum, uma jovem embaixadora de Thalita Cum contra o tráfico de pessoas, o envolvimento dos jovens como protagonistas e não apenas como pessoas a serem conscientizadas, nasce de uma intuição das redes na Ásia, que selecionaram 25 jovens representantes de 10 países, com a finalidade de formá-los e de envolvê-los junto com as irmãs como sujeitos ativos para a transformação da cultura e para promover uma linguagem próxima aos jovens. Joy, que está conosco nesta assembleia e amanhã também estará aqui, escreveu uma carta endereçada a vocês, Madres Gerais. Talvez algumas de vocês já receberam a carta, no nome dos jovens embaixadores, e também esse texto vocês podem encontrar na pasta. Os jovens embaixadores de Thalita Cum estão chamando muita atenção também da seção Migrantes e Refugiados. Estão tendo a atenção deles por ser a primeira experiência pastoral na igreja que envolve os jovens como protagonistas contra o tráfico de pessoas. Certamente, esta iniciativa será ampliada a várias redes e contextos, tendo um espaço privilegiado na celebração do Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas 2023. Recordo que esse dia foi confiado pelo Santo Padre à União Internacional das Superioras Gerais e dos Superiores Gerais e que desde sua primeira edição é coordenada por Thalita Cum. O protagonismo dos jovens e a atenção às vítimas, às sobreviventes, serão as colunas sobre as quais construir uma outra prioridade que nós nos propomos, mas que ainda não atuamos no âmbito mundial, que é a área da prevenção. Neste contexto particular, Thalita Cum mostrou uma força vital generadora. As irmãs das redes não apenas abraçaram, mas se deixaram abraçar pela vulnerabilidade do nosso tempo. Esta é a força da cruz, que nos doou a graça de tocar com as mãos a presença do Espírito de Cristo ressuscitado, que continua nos chamando e nos enviando. Neste tempo, o nosso agir juntos foi muitas vezes confirmado pelo magistério da Igreja, sobretudo pelas palavras do Santo Padre, o Papa Francisco. E a este propósito, recordo que ele nos disse na Assembleia Geral de 2019 a Thalita Cum. É uma obra que une a missão e a colaboração entre os institutos. Vocês escolheram estar na vanguarda. Por isso, merece reconhecimento às grandes congregações, às numerosas congregações que trabalharam e trabalham como na vanguarda na ação missionária da igreja contra a chaga do tráfico de pessoas. E também trabalhar juntos é um exemplo. É um exemplo para toda a igreja e também para nós, homens, sacerdotes, bispos. É um exemplo. Vão adiante assim. Sim, com o seu apoio, nós fomos adiante e continuaremos a fazê-lo com dedicação e paixão. Estamos convencidas ainda mais de que há necessidade de continuar colaborando em todos os níveis, entre vocês, superiores gerais, e nós, irmãs,
na liderança na missão, entre nós religiosas e religiosos, religiosos com os leigos, com pessoas de outros credos. Nós, irmãs de Talitha Kum, pedimos-lhes para serem promotoras nas igrejas locais e nos organismos a qual é a confiada a responsabilidade pastoral para que saibam envolver e valorizar na projetação e na ação pastoral as congregações religiosas femininas, reconhecendo a nossa identidade e a coordenação nas redes, incluindo a de Talitha Kum, no campo local e regional. Obrigada a quem nos apoiou com recursos humanos e financeiros, tornando possível o nosso compromisso. E termino com as palavras do Santo Padre, que expressa uma gratidão, e eu queria que essa gratidão do Santo Padre chegasse até vocês. Expresso a minha gratidão e o meu encorajamento. Vamos adiante na luta contra o tráfico e de pessoas e toda forma de escravidão e exploração. Convido-as a manter viva a indignação e a encontrar a cada dia a força para se comprometer com determinação neste campo. Não tenham medo diante da arrogância e da violência. Não. Não se rendam à corrupção do dinheiro e do poder. Obrigado a todos e adiante. Não desencorajem.